Mano, tudo jóia? Vamos para mais uma pílula dos nossos encontros filosóficos? O que nós vamos continuar discutindo hoje? Afinal de contas, como alcançar a felicidade segundo Aristóteles? E outra coisa, quais traços de caráter torna ou faz ou caracteriza uma pessoa boa? Então, se a gente pode concluir a partir daí que pensar sobre uma boa vida é pensar sobre ética, né? Como levar uma boa vida? Aí o Aristóteles, olha como é que eu estou bem acompanhado hoje, quem está do meu lado. O Aristóteles coloca que aí é a questão da teleologia que a gente já discutiu no último encontro. Ou seja, a busca do fim. Qual é a finalidade do ser humano? A felicidade. Mas o que o Aristóteles coloca? A felicidade não se encontra nos prazeres. Por quê, hein, gente? Ele vai colocar ali que a felicidade se encontra em duas questões diferentes, em duas atitudes diferentes que é importante nós adotarmos. Uma é numa vida de virtude, como a gente já havia falado, ou seja, numa lei moral, na busca da prática do bem, na busca do bem, né? Mas como que eu busco isso? Alcançando o meio termo, né? Ou seja, não pecando nem pelo excesso e nem pela falta. Ah, tio Moa, você tem um exemplo para mim? Sim, eu tenho um exemplo. Vamos pegar aí uma virtude, a coragem. A coragem é o meio termo. Agora, o excesso de coragem é a ousadia. Já notaram hoje como temos pessoas literalmente muito ousadas, né? Que tem essa atitude de temeridade, ou seja, peca pelo excesso e de repente pode vir problemas. Ah, e a falta de coragem, né? A covardia. Então, uma outra questão que eu posso pensar por esse excesso, esse pecar pelo excesso, né? Que não é o meio termo ali, é a imprudência. São aqueles indivíduos que se contam tanto consigo mesmo, com a situação toda, todo sob controle, que eles não procuram analisar ali, a atitude vai tomar uma certa ousadia, acaba se tornando imprudente, né? Quantas pessoas imprudentes temos hoje? Analisa a questão do Covid. Analisa a necessidade, por exemplo, vamos pensar em termos de usar a razão segundo a visão do Aristóteles. Nós temos uma questão epistemológica. Qual? Episteme, ciência. Logia, conhecimento. Né? Então, seria logia, estudo também. Seria ali o estudo sobre a ciência, episteme, a capacidade de conhecer. A ciência ainda não encontrou uma vacina para o Covid. Então, qual é a melhor medida? Né? Então, nós temos que ter aí, agir como a virtude máxima que Aristóteles coloca, que é a justiça, ter esse equilíbrio de justiça. A falta de justiça pode gerar problema, né? E de repente essa questão de se prender muito, eu sou justo, buscando justiça, e aí como é que fica? Então vamos buscar ali a justiça, que é o meio termo. Entenda, então a gente já percebe aí o seguinte, a importância da virtude, de buscar o bem, né? Usar a razão, e de uma vida contemplativa, buscar as verdades eternas. Né? Aristóteles se espantava com tudo à sua volta e buscava conhecer a essência, a verdade das coisas, certo? Então você analisa que, nesse caso, eu tenho aí uma busca por uma causa, né, disso tudo. Aí vocês me perguntam, ou questionam, tá, a gente encontrou aí que a gente encontra a felicidade levando uma vida virtuosa e buscando aí uma vida contemplativa, buscando um conhecimento intelectual. Mas como que a gente faz para traçar o caráter de uma pessoa boa? Como é que eu faço, então, para saber, para achar
meio termo. Para encontrar o meio termo, ou a justa medida, vamos colocar assim, eu preciso de uma sabedoria prática. Essa sabedoria prática, essa sabedoria que vem da prática, que vai me levar a discernir a medida que eu tenho que adotar. Certo? Então, por exemplo, está em nós, está em mim como ser humano, a capacidade tanto para o sim quanto para o não, para tomar uma decisão. Lembra lá em cima aqui? Lá em cima? Pensar sobre uma boa vida é pensar sobre ética. Como devo agir? Como devo agir? Então eu tenho que questionar por que eu vou agir, qual é a finalidade dessa ação, se isso vai me trazer felicidade. E aí, para eu saber se vai me trazer felicidade, eu tenho que saber se a atitude é virtuosa, utilizar o meio termo, né? Buscar o equilíbrio da situação e buscar as verdades, conhecer o que eu faço, o que está acontecendo, me situar naquilo ali. Então eu percebo uma coisa, olha o que está lá embaixo. Tanto a virtude quanto o vício estão em nosso poder, como efeito do nosso fazer. Se eu tenho tanta possibilidade, a capacidade para o sim e para o não, eu também tenho em meu poder a capacidade de realizar algo que é belo, como algo que é vergonhoso, fazer algo que é vergonhoso. Quem escolhe? Daí a importância da gente combater a ignorância, certo? A virtude, olha que interessante que o Spinoza, que o Aristóteles coloca. A virtude pode ser ensinada. Tá ali, ó. É necessário exercê-la efetivamente para nos tornarmos virtuosos. Então é importante aí o hábito de contemplar, o hábito de levar uma vida virtuosa, né? Então, à medida que eu busco conhecer, que eu busco adotar uma medida, buscar ter uma sabedoria prática de vida, né? Com certeza, eu respondo a questão: quais traços de caráter fazem uma pessoa boa? Notaram como tem muita gente julgando hoje? Muita gente se colocando justa? Né? E quando a gente fala aí na busca pela coragem, quantas pessoas imprudentes? Percebe como a gente pode aprender muito com um intelectual de 384 antes de Cristo, da antiguidade? Você necessariamente não precisa concordar com tudo que Aristóteles pensa, mas é importante conhecer o filósofo pensador para poder exercer o filosofar. Outra coisa, para o nosso próximo encontro online, a nossa aula ao vivo, a nossa próxima aula ao vivo, é importante que você traga uma folha de papel A4 ou sulfite, mas pode ser ofício também, da cor que você quiser. Uma tesoura, de preferência sem ponta. Lápis de cor, giz de cera, canetinha e caneta. Nós vamos fazer um trabalho diferente, vamos começar durante essa aula para trabalhar tudo isso. Ok? Um grande abraço para vocês, tudo de bom e tenham aí uma ótima semana, uma ótima Páscoa, tá? Abraço pirata.